Cuidar do trabalhador é investir no futuro do seu negócio. E foi pensando nisso que o SESI criou um canal oficial para você se atualizar sobre as principais estratégias que estão sendo adotadas em saúde, segurança e bem-estar nas empresas. Aqui você vai conhecer casos de sucesso, ouvir especialistas e adquirir conhecimentos que poderão impactar diretamente na produtividade e nos resultados do seu negócio. Este é o Cuidado que Gera Valor. Olha, a gente sabe que o capital humano faz toda a diferença dentro das empresas, dentro da indústria, porque um trabalhador que está bem de saúde, por exemplo, ele vai faltar menos, ele vai produzir mais, vai ser mais criativo, dentre várias outras coisas, né? Mas para promover a saúde do trabalhador, a gestão estratégica tem se mostrado muito importante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com o Altemir Ferro Correia, que é diretor de saúde ocupacional da Marfrig, que é uma empresa enorme, que está em diversos lugares. E você tem muita coisa para contar para a gente aqui. Eu acho que pode inspirar muitos gestores da indústria por todo o Brasil. Bem-vindo. Espero que a gente consiga dividir as suas experiências aqui com todo mundo, né, Altemir? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos aí. Obrigado aí por participar aí desse podcast aí, que eu acho que é bacana a gente compartilhar um pouquinho, né, do que a gente traz aí dentro da Marfrig. Mas eu vou falar um pouquinho da Marfrig, né? Nós somos a segunda companhia aí mundial em distribuição de proteína, né? Nós estamos em mais de 100 países, né, produzindo toneladas e toneladas de proteínas pelo mundo, né? Nós estamos consolidados aqui com a parte corporativa aqui no Brasil, né? E é extremamente importante, né, falar que a gente alimenta o mundo deliciosamente. Isso que é gestor, né? Já chega falando, enfim, da empresa. Qual a importância da gestão estratégica na segurança do trabalho? Que você também, além de tudo isso, é médico do trabalho. Isso. Entende muito disso, além de outras coisas que a gente estava conversando antes de conversar aqui, né? Que você falava que além de ser médico, você entende de diversas outras coisas. Exato. Não só ser médico, né? Quando a gente é gestor, a gente passa a entender um pouco mais da estratégia do negócio. Né? Então, não só da estratégia da área de saúde e segurança, a gente começa a entender um pouco mais do negócio. Então, assim, se você tem uma parte estratégica que é a saúde, é a qualidade e o bem-estar do trabalhador, a gente tem que dar um retorno, né? Tem que dar lá né? A gente tem que trazer um saving lá e dar um retorno para essa empresa. Se ela investe, ela quer colher alguma coisa. Hoje a gente tem, né, inúmeros órgãos que nos fiscalizam e quer saber se realmente nós estamos produzindo com qualidade ou nós estamos produzindo com a ineficiência por exemplo, do adoecimento do trabalhador. Hoje quem investe numa empresa do tamanho da Marfrig quer saber se a Marfrig trata bem seus colaboradores. Se os trabalhadores ali têm uma qualidade de saúde, tem, né, por trás disso tem todo um amparato de médico, de ambulatório, de assistência médica, né, para poder com que esse colaborador se sinta satisfeito, ou ele venha trabalhar e ele volte de novo com saúde para o seu local de trabalho, a sua família. Então isso é a estratégia que a Marfrig hoje vem pensando quando ela criou a Diretoria de Saúde Ocupacional. E nesse contexto, qual que é o papel da liderança? A liderança é aquela pessoa assim que é um conjunto de habilidades, como eu estava te falando no início. Não basta, por exemplo, ter a minha formação em medicina, mas é um conjunto de habilidades que traz ali. Você ter aquela percepção, né? Você ter, por exemplo, aquela inteligência emocional, né? Você ter aquela transparência, você ter aquela calma, conhecer realmente a empresa, né, e motivar aquelas pessoas que estão do seu lado ali ou do teu time a produzir e fazer aquele conjunto aconteça. Esse é um papel principal da liderança. É aquilo que eu sempre falo lá com o meu time. Se alguma coisa deu errado, a culpa é minha. Eu sou um mau gestor. Mas se dá alguma coisa certa aqui, então todos nós aqui vencemos. Você tem um case diferente que te fez chegar a essa função que você tem hoje, né? De diretor de saúde ocupacional da Marfrig. Você trabalhava no Rio Grande do Sul antes. Isso, eu era médico de uma das unidades no Rio Grande do Sul, em São Gabriel,
né? Então fui convidado lá porque era uma das piores unidades do grupo e nós tínhamos um problema seríssimo lá sobre as pessoas faltavam, né? Então nós tínhamos um absenteísmo altíssimo das pessoas, e tinha uma quantidade muito grande de acidentes do trabalho lá dentro e uma abertura muito grande de CAT. E com isso fez com que o que aconteceu? Com que essa unidade fosse muito fiscalizada pelo Ministério Público e, além disso, muito sindicalizada. Então nós tínhamos dois problemas lá dentro, não digo problemas, né? Áreas de atuação do sindicato e do Ministério Público. E aí eu fui chamado através de uma outra empresa, terceira, né, conhecendo o meu trabalho que eu tinha já numa cidade próxima de Cachoeira do Sul, e eu fui levado até São Gabriel. Então, quando eu cheguei, eu me deparei com uma situação crítica, né, que era aquela quantidade de pessoas faltando, uma quantidade de atestados, né, líderes reclamando, a liderança reclamando, trabalhadores reclamando, e um RH me pressionando muito. Doutor, nós temos que dar um jeito de fazer com que as pessoas venham trabalhar. E aí eu comecei a entender os viés e os vários problemas que existiam. Um dos grandes problemas que eu identifiquei era o problema com a liderança. Não existia, né, um diálogo muito grande entre a liderança, o RH e o time de saúde. Então comecei a costurar com isso. Como eu sempre gostei de falar muito em público, sempre, né, gostava de articular, chamei toda a liderança para a gente poder entender o que estava acontecendo. Né? Comecei a trabalhar um papel fortíssimo com a liderança. Depois comecei a trabalhar com o sindicato. Né, trabalhar e entender por que vinha tanto atestado, por que tinha tanta reclamação. E aí fui indo. O segundo passo foi para a vara de trabalho junto com o juiz da cidade e com o médico perito. Depois foi com o médico perito do INSS. E depois com os médicos locais. Então fiz um trabalho de comunicação, me apresentando quem era, qual era o papel que eu fui fazer. E por último eu voltei de novo para dentro da empresa e comecei a trabalhar e interligar todos esses pontos aí. Né? Só para você ter uma ideia, cheguei com um absenteísmo lá de quase 6% e saí da unidade depois de 4 anos, né, deixando com 0,67% o absenteísmo. Então assim, para quem entende do que eu estou falando, eu deixei um FAP nos últimos 2 anos de alguns milhões que nós pagávamos um excedente e trouxe aí num patamar quase aceitável. Né? Hoje a gente tem um absenteísmo que a gente entende que seja bom para uma empresa de proteína animal que nem a nossa, em torno de um absenteísmo de 2 ou 2,1, né, 2,10 de absenteísmo mês. Então deixei com 0,67, então foi realmente começaram a olhar diferenciado o trabalho que eu estava fazendo dentro do ambulatório, com o time que eu tinha transformado, e foi quando eu fui convidado para fazer uma segunda unidade no Mato Grosso, para fazer uma consultoria, e aí a partir dessa consultoria eu recebi esse desafio maior, onde eu cheguei em São Paulo, e a gente acabou criando a Diretoria de Saúde Ocupacional. Interessantíssimo. E você falou aí de comunicação, né? Você se comunicou muito bem com diversas áreas diferentes para conseguir esse bom resultado. A comunicação mais contemporânea, aí vamos falar de Big Data e tudo mais, te ajuda na gestão das pessoas também? Eu acho que assim, falando na questão de comunicação, eu acho que a parte estratégica do negócio é a comunicação. É você saber se comunicar bem, se colocar bem e se posicionar bem. Chamar as pessoas no momento certo para aquele tipo de comunicação e explicar de forma clara e transparente o que você quer e o que você pretende. E era isso que eu sempre faço, né, que eu fiz e o que eu venho fazendo hoje, inclusive por exemplo, entre os líderes, a liderança, os diretores e a alta governança da companhia. Me posicionando muito bem e com muita transparência sobre isso. Se comunicar bem é 50% do que você quer. A comunicação hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, você tem que ter uma transparência muito grande e saber se comunicar. É você saber levar o que você quer, né, entre o que você tem de ideal, levar para a alta governança da companhia. Isso, às vezes a gente erra bastante, né, mas a gente acaba vendo que realmente a comunicação é tudo. Porque se eu não te dar uma informação de torcida, de repente lá o CEO vai interpretar de uma forma diferente, não vai me dar aquele aceite que eu quero no determinado projeto, ou até mesmo liberar um determinado valor para algum projeto que eu quero botar dentro da minha área. Como você conquista o engajamento da alta liderança? Primeiro foi com muito trabalho. Né, essa alta liderança. Mostrando, por exemplo, números e resultado. Quando você chega lá com alta liderança, ele quer ver o resultado. O que é que esse meu trabalho trazendo e gerando algum fator positivo dentro da empresa, né, ou transformando isso em algum valor. Eu sempre tive a dificuldade de transformar um valor. Por exemplo,
Eu atendia, por exemplo, meu ambulatório de consulta ocupacional lá de medicina ocupacional, atendo tantas consultas durante o dia, gera tantas consultas durante o mês. Mas como é que eu transformo nisso num valor? Eu era sempre cobrado, né, pelo vice-presidente e pelo presidente. Mas como você, como médico, pode transformar em um valor? Como? Então é muito simples. O que eu fiz? Primeiro, como é que eu transformo isso no valor? Primeiro, eu transformo com o engajamento das pessoas, trazendo a saúde e o bem-estar para dentro deles. Se as pessoas começam a faltar menos ao trabalho, elas se tornam mais engajadas com a empresa e se tornam mais produtivas. E com isso, eu reduzo o absenteísmo e gero aquela performance melhor que a gente quer, aquele estado de gerar saúde e segurança. Tá? E outro, eu comecei a medir esses valores, eu comecei a atribuir valores de mercado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente nunca sabia quanto gastava com consultas. Então, eu comecei a gerar e atribuir um valor médio por ticket médio de consultas que eu fazia. Vou dar um exemplo. Digamos que eu fiz 20 mil consultas no mês. Comecei a botar um ticket médio e dizendo, olha, hoje, nesse mês, eu consegui faturar 40 mil reais em consultas médicas. E diminuí o absenteísmo, que era X para X menos 1. Isso, então, eu tive um engajamento maior, trouxe qualidade e saúde para as pessoas começaram a faltar menos ao trabalho, ficaram mais engajadas e com isso eu tive não só, aumentei a produtividade, como eu estou fazendo pessoas mais felizes dentro da companhia. A Marfrig é uma empresa grande. Existe diferença da gestão que você faz em uma região do Brasil, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que você faça, enfim, em outra região do Brasil, em outro estado, em que a Marfrig também esteja? Existe diferença de gestão em relação aos lugares em que ela é feita? Boa tua pergunta. A Marfrig hoje é uma empresa multinacional. Nós estamos, como eu te coloquei, nós estamos presentes em mais de 100 países. Então, nós estamos muito fortes no Brasil, muito forte na América do Sul, estamos presentes na Argentina, no Uruguai, no Chile e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente 70% do National Beef representa aí uma participação de 70% muito grande e expressiva da Marfrig. Mas foi muito bem a tua colocação. Agora eu vou voltando aqui no nível do Brasil. Nós temos sim a particularidade da regionalização. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma regionalização de um polo muito forte no Rio Grande do Sul. Mas quando eu falo em São Paulo, eu também tenho uma outra particularidade. Mas se nós vamos pegar lá em Chupinguaia, que é lá em Rondônia, lá no interior de Rondônia, eu tenho toda uma particularidade. Eu tenho uma população de uma cidade que tem 6.500 pessoas, mais ou menos, lá, onde a Marfrig é a principal empresa, maior que até a própria prefeitura, que emprega. Então, a gente tem essas particularidades de gestão. Então, eu tenho que me adaptar com essa gestão. Então, para ter uma ideia, vamos botar o exemplo do Chupinguaia, onde eu tenho 2 médicos só. 2 médicos no município. Um desses médicos trabalha para a Marfrig. Então, eu tenho essas particularidades de gestão. Eu tenho, então, que saber ter essa sensibilidade de como é que eu vou dar o apoio. Como é que eu vou te explicar essa sensibilidade? Eu não faço só medicina ocupacional lá em Chupinguaia. Eu também faço medicina ocupacional e a parte assistencial. Por quê? Aquele colaborador que mora lá em Chupinguaia, ele tem uma dificuldade, por exemplo, que ele pode ser um nefropata, ou um hipertenso, ou um diabético. Ele tem a dificuldade de marcar, por exemplo, uma consulta no postinho de saúde. Então, ele usa o nosso centro de saúde, o nosso ambulatório médico de saúde ocupacional, como uma referência em assistencial, para pegar uma receita ou para ele poder ser medicado ou ser orientado. Então, a gente tem essas particularidades, sim, em cada uma das nossas regiões. E quais os benefícios que você vê na gestão estratégica de saúde, segurança, bem-estar para a organização? Uma das grandes estratégias que eu vejo hoje dentro desse contexto aí, dessa gestão, é ver o benefício e a satisfação dos nossos colaboradores e os indicadores que nós conseguimos mudar. Esse é um dos principais fatores. Hoje, o que hoje os nossos médicos hoje que tem nos nossos ambulatórios, cada um estruturados, nós montamos, depois da formação da diretoria. O que eles trazem hoje para mim, que a gente consegue consolidar aqui a nível corporativo em São Paulo, é a satisfação dos colaboradores em um atendimento que a gente deu. Os atendimentos, assim, é ter ampliado o sistema de serviço. Por exemplo, eu te dou a oportunidade, por exemplo, de ter um credenciamento de outras empresas que estão apoiando a minha estratégia de saúde. Um exemplo clássico, por exemplo, um oftalmologista, uma empresa de fisioterapia, um ortopedista, uma farmácia, um Gympass ali de academia, tudo isso nos agrega
né? E dá essa satisfação. Então, esse é o case hoje que a gente traz a satisfação do colaborador que antes não existia dentro da Marfrig. A gente pensava só em produzir e não olhava muito para a saúde do colaborador. Hoje a gente quer produzir com muita qualidade. Então esse é esse case que a gente acabou mudando, trazendo com essa abertura da diretoria, investindo mais, ampliando esses serviços. E um dos outros serviços agora que a gente trouxe recentemente, que está fazendo um grande sucesso dentro da Marfrig, é uma parceria que é de uma empresa terceira que a gente colocou, que é a questão de cuidar melhor e cuidar da saúde psicológica dos colaboradores. Então, né, como a gente estava falando aqui, a pandemia veio, né, acabou aí trazendo um viés de saúde muito grande, né, dentro das corporações. Não é diferente dentro da corporação da Marfrig. Então a gente começou a cuidar não só da saúde, mas trouxe a saúde com esse olhar, né, da parte cognitiva e da saúde mental. Então isso foi muito bacana, está tendo uma relevância e uma aceitação muito grande dentro da empresa. Como vocês estão tratando a saúde mental dos trabalhadores? A saúde mental, a gente lançou agora no janeiro branco, né? A gente fez o lançamento, uma parceria com a empresa terceira, que nem eu te falei. A gente começou a dar uma olhada justamente pela necessidade da quantidade de consultas atribuídas à saúde mental dos colaboradores. Então a gente viu que estava acontecendo alguma coisa de errado, que a gente não estava olhando para isso. E na reunião com os médicos mensais que eu tenho, com médicos de todo o Brasil, a gente começou a abrir e a olhar assim, ó. Está acontecendo alguma coisa diferente. As pessoas estão procurando mais o ambulatório e estão atribuindo atestados externos, né, relacionados à saúde mental. Então, acho que chegou o ponto da gente realmente abrir um espaço aqui, porque para os nossos médicos de trabalho, nenhum deles são especializados em psiquiatria. Então, o que eu precisava? Era ter uma empresa que pudesse me dar esse apoio. E foi aí, nós trouxemos uma empresa terceira, eu levei para a alta governança da companhia os números, né, nós ficamos um pouco assustados com o número, a quantidade de pessoas que precisavam, trouxe isso, teve aprovação da alta governança da companhia e startamos esse trabalho, né, de entender aí o que estava acontecendo e buscamos essa empresa terceira e fizemos esse lançamento, né. Então, o que a gente entende? Não é só cuidar da saúde do trabalhador de uma forma de ver hipertensão, de ver diabetes, de ver por que ele está faltando, número de atestados, né, acidente. E a gente começou a ampliar mais essa questão de cuidar melhor da saúde ocupacional, olhando para esse viés aí de cuidar da saúde, do estado psicológico dele como um todo. E eu acho que a gente foi bem feliz nesse lançamento. As outras empresas que eu vi de grande porte também têm feito isso, né? Tá mudando um pouco esse dinamismo da saúde ocupacional, né? Não está muito fechado como a gente olhava, fazer só uma parte assistencial e medicina ocupacional, e a gente começou a ampliar esses serviços e tem dado muito certo. Vocês trouxeram psiquiatras para dentro da empresa? Como que você fez isso? Não, eu não trouxe o psiquiatra. A gente continuou com a mesma formulação dos nossos ambulatórios. A gente tem médico do trabalho em todas as nossas unidades, enfermeiro com nível superior e os técnicos, e mais um ergonomista para fazer as análises ergonômicas do trabalho. O que a gente fez? A gente credenciou uma clínica nível de Brasil e usou a capilaridade desta clínica para nos dar o apoio com os psiquiatras e os psicólogos. Você falava aqui de que algo mudou. Para você perceber que algo mudou, você teve de obter informações, certo? Dos seus médicos, enfim. Você utiliza a tecnologia da informação para obter os dados dos colaboradores, dos trabalhadores ou dos médicos, para que você possa apresentar para a alta liderança ou que você possa mudar alguma coisa dentro da empresa? Claro, é essencial, né? Hoje, todos esses dados que eu tenho, né, que são compilados e são consolidados aqui, né, trago todo através dessa tecnologia da informação. É estratégia para o meu negócio, né? Você não faz gestão, o que você não mede, se não mede, não faz gestão, né? Para fazer a gestão, tudo tem que ser medido. E na medicina também não é diferente. O médico cada vez mais está usando a inteligência artificial, usando os BIs, né, para poder consolidar o que ele precisa e mostrar para onde a gente vai. Agora mesmo eu saí de uma reunião com um prestador aí, justamente para falar um pouquinho sobre a sinistralidade dos planos de saúde, né, e falar sobre doentes crônicos dentro da empresa. E para isso eu tenho um BI. Então, eu trago a informação de cada uma das minhas unidades, faço a consolidação nesse BI e ali eu vou ver de que forma, para onde que eu vou fazer meus próximos investimentos.
Um exemplo clássico que a gente estava lá, a gente estava pegando assim, a quantidade de hipertensos que eu tenho hoje na companhia, né? E saber a quantidade desses hipertensos que já estão controlados, os hipertensos que estão descontrolados, que não estão sendo acompanhados. Então, aqueles ali que não estão sendo acompanhados, que a gente chegou lá quase 18%, a gente sabe então que esse pessoal provavelmente são as pessoas que vão começar a faltar, que vão começar a dar problema no absenteísmo, que vão começar a apresentar atestados, que vai gerar afastamento previdenciário, que vai aumentar o meu FAP e que vai dar sinistralidade no plano de saúde. Olha, veja a importância de você ter a informação na mão. Que antigamente, vamos botar assim, tão antigamente, né, que eu não sou tão velho assim, mas vamos botar lá 10 anos atrás, a gente não tinha todas essas ferramentas. Né? Eu, como médico do trabalho, fazia gestão nas minhas empresas, fazia alguma planilha de Excel e a gente olhando alguma coisa, pensando uma coisa mais aberrante, alguma outra coisa. Hoje não. Hoje você tem uma informação hoje fiel e muito fidedigna, né, que você pode confiar nesse número extraído. Então é extremamente importante você trazer todos esses dados para a minha gestão. E essa gestão me dá um norte onde eu quero, por exemplo, pegar meu budget que eu tenho de dinheiro, né, que eu vou levar, eu saber onde que eu posso investir. Esse ano eu vou investir aqui, nisso daqui, ou vou dividir aqui em várias frentes para fazer investimento dentro da companhia. É extremamente importante a informação e a gestão dessa informação. Altimira, a gente estava falando aqui de gestão, comunicação, informação. O que mais que a gente pode colocar nessa lista para um bom trabalho estratégico dentro da empresa? Além desses 3 itens que você colocou, você tem que ter, assim, uma das coisas que eu não deixo de ter é você ter a simplicidade e uma transparência. Você tem que ser simples no que você faz. Né? Você tem que levar aqueles fatos com muita simplicidade. Né? Que eu sempre falo. Eu lembro até hoje, eu vou te contar um caso que para mim chamou muita atenção. Eu cheguei a primeira vez como diretor dentro da Marfrig, eu tinha acho que uns dias de diretor, e uma diretoria, tava todos os diretores lá, né, uns 30 e poucos diretores, e o CEO estava na cabeceira da mesa. E nós estávamos quase no início, 3 meses de pandemia mais ou menos, e eu entrei na sala, né, eu pediram para eu ser o último a entrar na sala, aí eu entro na sala, o CEO levanta e me colocou na ponta da mesa e fala para mim: doutor, a partir de hoje, o senhor é o CEO da companhia. E aquilo realmente me deu uma chocada, né? Não, ele falou: todas as estratégias na área de saúde vai ser determinada pelo senhor. A empresa vai fazer exatamente o que o senhor mandar. Né? Quero o Miguel, nosso antigo CEO, né? E hoje é o CEO da BRF. Então, é aquilo que eu te falo, com muita simplicidade, né? E com muita transparência, né? Com bastante comunicação, eu tive que me colocar, né, para poder falar ali para todos os diretores qual era o próximo passo que nós íamos manter meio daquela pandemia, manter a empresa, 13 plantas funcionando, onde todo mundo falava: fique em casa. E o meu lema: vamos trabalhar. Porque nós precisamos alimentar o mundo. Nós não podemos parar. Nós temos que alimentar o mundo. Então nós vamos dar o exemplo, sabe onde? Com o corporativo. Todos nós do corporativo vamos trabalhar, porque quem está matando o boi lá na ponta está indo trabalhar todo dia para produzir a carne que vai alimentar os hospitais, os bombeiros, os médicos, né? Quem precisa ser trabalhado. Então nós vamos continuar alimentando o mundo. E foi com esse slogan que nós passamos toda a pandemia, e eu trabalhei muito junto com todo o time, né, e com o apoio da empresa, né, conseguindo fazer que, testando as pessoas, botando as pessoas para dentro do trabalho com muita qualidade, com muita segurança, né, fazendo que as pessoas pudessem produzir com segurança. Então, juntando tudo isso, a gente ter essa humildade e essa simplicidade faz, eu acho, que nós sermos um bom gestor. Bom, toda essa simplicidade, essa humildade não funciona nada se você estiver sozinho, certo? Você acredita que conversar com o jurídico, com compliance, com a comunicação dentro da empresa faz diferença para você? Totalmente. Né? Você tem que estar interligado com todas as áreas que a empresa tem. Então você tem que usar todos esses recursos que a empresa te dá.
Então, você está ali muito ligado com o jurídico para tratar todas as causas, né, de mitigância na vara do trabalho em relação às reclamatórias trabalhistas. Você tem que estar muito envolvido com o compliance da companhia para ver o que você está falando, o que você está colocando, o que você está trazendo, se está em consonância com, né, com a parte ali jurídica e de compliance da companhia. Você tem que estar muito ligado com a diretoria de RH para saber se o benefício que você está colocando, que você está colocando em relação à parte do colaborador, está em sintonia com o que a RH está pensando. Você tem que estar muito parte ali com a parte de marketing, comunicação, a qualidade, né, a estratégia de qualidade. Às vezes você quer implantar alguma coisa, né, dentro da área de saúde, mas vai contra, por exemplo, a qualidade. Eu vou dar um exemplo. Eu estava botando um determinado tipo de luva para quem tira a tripa do gado lá. E aí o pessoal da qualidade falou, não, esse tipo de luva aqui vai interferir para eu poder fazer, por exemplo, uma certificação para o McDonald's. Então, você tem que estar muito interligado com todas as áreas. A área de saúde, né, eu praticamente me relaciono com todas as áreas, né? Desde a emissão, por exemplo, uma nota fiscal, eu tenho que estar lá com o diretor do tributário para saber se aquilo aí vai ter um envolvimento de uma transição fiscal, por exemplo, de uma clínica que está lá no Rio Grande do Sul, tem uma transação de uma nota, né, que para eu poder fazer um pagamento aqui em São Paulo, é diferente de uma nota que eu vou emitir lá em Goiás. Então, eu tenho que estar interligado com todas essas áreas e é extremamente importante você ter essa entrada e esse caminho. Mas que foi uma coisa que eu aprendi como diretor, que eu também não sabia e acabei aprendendo no meu dia a dia como diretor. Manter as portas da empresa abertas em todos os setores para você. É isso aí. É isso aí. Então, o que você, Altemir, recomenda para quem está começando nesse processo de gestão? Que você disse que aprendeu muita coisa já no papel de gestor, né? O que você recomenda para quem está começando? Bom, primeiro tem que saber para onde que a pessoa quer chegar. Eu sabia, eu tinha um papel muito bem determinado quando eu entrei numa empresa multinacional que nem a Marfrig. Eu sabia que eu queria chegar a uma posição de gestor. Não sabia que eu ia chegar até um cargo de diretor. Então, eu tinha um papel muito bem definido no que eu queria. Eu queria apresentar, realmente, fazer um trabalho muito bem como médico, ser reconhecido nacionalmente como esse médico e aí, realmente, chegar a um cargo de coordenação. Então, para quem está começando, qual é a minha primeira dica? Faça muito bem o que você sabe fazer. Se você fizer muito bem o que você sabe fazer, faça melhor ainda. Porque alguém que está na gestão acima de você vai te ver e vai te recomendar. Porque toda empresa tem um gargalo e tem um problema. Se você for contratado para aquilo ali e você souber fazer muito bem, pode ter certeza que você vai ter um caminho para poder seguir e seguir trilhando. Então, faça sempre muito bem. Então, pegue aquilo que você tem de formação, que você tem de melhor e faça aquilo ali realmente um grande case de sucesso, que nem te dei o exemplo que eu fiz lá no Rio Grande do Sul. Eu transformei uma das piores unidades numa das melhores unidades consecutivas por 3 anos consecutivos. Chegou um momento que alguém olhou depois do 3º ano, o cara está fazendo alguma coisa de diferente. O que o cara está fazendo diferente? Vamos lá olhar. Então foi quando aconteceu, realmente chegou o vice-presidente com toda uma comissão. O que você está fazendo de diferente aqui? Nós pagávamos tantos milhões aqui, tínhamos piores processos trabalhistas, nós tínhamos o pior absenteísmo que tinha e você mudou. Então, foi isso que aconteceu. Então, a minha dica é o seguinte, faça bem, faça com simplicidade, faça devagar, não se atropele e faça o melhor que você possa fazer. Claro, mas tem aquelas habilidades. Você tem que ter algumas certas habilidades. Eu botei aqui a comunicação porque eu falo muito, Então, eu botei... Fala muito bem. Acabei usando essa parte da minha comunicação para poder atingir as outras pessoas, e fazer com que eu fizesse com que elas entendessem o que nós estamos trabalhando para a mesma empresa. Que aquele líder ali que tinha uma resistência, nós estávamos trabalhando para a mesma empresa, para o mesmo resultado. Porque ele queria, eu vou dar um exemplo, ele não entendia que a pessoa, por exemplo, que estava com uma bursite, e ela mesmo assim ela poderia trabalhar doente. E aí eu comecei a mostrar para ele que trabalhar doente, ele ia trabalhar muito mesmo e insatisfeito, e provavelmente essa pessoa ia pedir demissão e era uma boa pessoa. Então ia ser muito difícil de convencer as pessoas a fazer isso. Então, trabalhar com simplicidade, ter paciência, é o primeiro passo para você começar uma gestão. Paciência. Paciência. É necessária. Muita paciência. Porque às vezes a gente não consegue convencer a pessoa com a primeira
não consegue sensibilizar a pessoa na primeira conversa. E como você sensibiliza quem trabalha com você? Primeiro pelo exemplo, né? Eu começo a sensibilizar pelo exemplo, né? Então, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de dar o exemplo através da simplicidade. Então, exemplo das pequenas coisas, por exemplo, não peço, por exemplo, para minha secretária buscar um copo d'água para mim. Eu levanto, vou lá e busco o copo d'água. Então, são esses pequenos detalhes que você faz de você ser um gestor diferente, né? Então, você ser líder, é melhor você liderar pelo exemplo. E às vezes é o que eu sempre faço. Tem dias que eu sento na minha sala de reunião e falo pro meu time: hoje eu vou sentar e vou ouvir você, porque eu quero aprender com vocês. Eu vim hoje para aprender com vocês. E deixo, né, o meu time tocar a reunião. Né? Porque eu entendo com eles, porque eu preciso formar pessoas. Né? Eu preciso formar essa liderança. Essa juventude que hoje está trabalhando comigo, provavelmente vai ser o que vai me substituir amanhã. Então, a única coisa que eu vou deixar, talvez o que eu iniciei dentro dessa diretoria da Marfrig, é alguém que está junto comigo, me substituir e tocar essa diretoria para frente. E como você tem formado lideranças? Liderança eu tenho formado da seguinte maneira: é trazer pessoas que tenham essa sensibilidade voltada para o negócio. Né? O que eu olho hoje num líder é saber não só a formação que ele tem, mas o que ele agrega para o negócio. Então, ali eu começo a olhar ele diferente. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Se eu trago hoje um médico para trabalhar comigo e vejo que ele é um bom médico, tem uma boa formação em medicina, trata bem o paciente, né? Faz uma entrega muito boa, eu começo a olhar ele diferente se ele tem um olhar voltado para esse meu negócio. Se ele começa a entregar não só a parte médica, mas entender do meu negócio, que nem eu te falei aqui. Hoje eu tenho que entender de indústria, eu tenho que entender da caldeira, eu tenho que entender de acidente, eu tenho que entender de uma série de outras coisas, de dinheiro, de contratos, enfim, né, de vara do trabalho, uma série de outras coisas. Quando eu vejo que o médico começa a trazer, ou alguém da minha equipe começa a me entregar alguma coisa diferente, eu começo a tratar e olhar ele com um olhar diferente. E aí eu começo a trazer, né, a mostrar um pouco mais da empresa para ele e ver se a pessoa se interessa. E isso a gente começa a ver as habilidades natas que tem num próprio líder, né? A comunicação, a entrega, aquele trabalho diferenciado que ele te entrega, não só aquilo que você pediu, tudo isso você vê que tem uma habilidade nata de um líder, né? E você vê, por exemplo, quando eu tenho hoje, por exemplo, pessoas que trabalham comigo, que as pessoas já estão procurando mais determinada pessoa do que procurando a mim. Então eu já vi que eu estou formando pessoas, porque eu já vi que tem pessoas que já me seguiram e já estão buscando o seu próprio público para sua volta. E eu fico muito feliz com isso. Altemir, tem algum case de hoje da Marfrig que você queira citar ou algum que já tenha passado, que você possa dividir com a gente? Acho que sim. Específico. Eu acho que bem específico, assim, dentro da criação da área de diretoria de saúde ocupacional, com isso a gente fez uma parte que foi um pedido muito grande da autogovernança da companhia. Era trazer um valor para agregar a marca aliado à saúde. Então, o que eu pensei junto com o meu time? O que a gente poderia agregar de saúde num valor bem bacana e agregar um valor bacana, por exemplo, que investidores pudessem olhar assim, a Marfrig realmente é uma empresa que realmente cuida dos seus colaboradores. E aí a gente pensou o seguinte: vamos consolidar uma coisa bem inicial, bem bacana, que é chamada a medicina assistencial dentro da saúde ocupacional. O que a gente fez com isso? A gente pegou e reestruturou os ambulatórios próprios. Muita coisa era terceirizada dentro da Marfrig. O que a gente fez? O que eu peguei? A gente peguei primeiro esses contratos, fui estudar esses contratos e eu vi o que esses contratos de terceiro traziam e agregavam para dentro da empresa em forma de valores, né, e em saúde. E era muito pouco. O que eu decidi? Eu rompi todos esses contratos e comecei a formar time próprio. Né? Comecei a contratar médicos, né, em cada região, enfermeiros, técnicos, né, de enfermagem, e construímos uma filosofia própria, né, dentro daquele conhecimento médico de formação mesmo, acadêmica que a gente tem. Né? Então eu comecei a trazer os médicos, a formar as instruções normativas, o que a gente entendia de medicina, o que a gente entendia de medicina primária, né, de assistencial, o que o enfermeiro ia fazer ali dentro, o que o técnico ia fazer ali dentro.
Isso nós começamos lá no Rio Grande do Sul. Começamos montando lá no Rio Grande do Sul, fomos subindo, chegamos em São Paulo, e daí, por último, nós chegamos em Rondônia, e isso foi um case muito bacana. A gente conseguiu ganhar muito a liderança das unidades, né, fazendo... Por que a gente ganhou a liderança das unidades? Eu vou dar um exemplo. O colaborador, que era um hipertenso, ele faltava um dia de trabalho para ir no postinho de saúde pegar um atestado para tomar o captopril dele, né, que é um remédio para controle da pressão. O que acontece? Quando nós formamos esse ambulatório com uma formatação médica um pouco maior, ele não ia mais lá 4 horas da manhã para ir na fila do postinho de saúde. Ele já vinha para o trabalho e já sabia que do horário de trabalho dele, ele podia ir lá pegar a receita dele para buscar esse medicamento. E ainda melhor, tem algumas unidades que não só ele pega a receita, como eu também dou esse medicamento para esse colaborador. E ainda mais às vezes, muitas das vezes que ele vinha, por exemplo, ele não era o doente, mas alguém da família dele era doente, ele trazia essa receita e aí a gente conseguia fazer a substituição dessa receita ou até mesmo dar esse medicamento. Então, essa ampliação da farmácia e a ampliação dos serviços médicos foi o grande case de sucesso, onde eu trouxe todos os colaboradores, né? E eu trouxe também a alta liderança da companhia e os líderes, né, das unidades. E isso aí foi um case de sucesso que a gente está já há 1 ano e meio implantado e eu venho colhendo muitos valores agregados nisso. Você criando ambulatórios dentro da empresa diminui também o número de usos do plano de saúde ou não? A gente conseguiu reduzir um percentual em torno de 7% do uso do plano de saúde. Por que a gente não conseguiu reduzir mais? Essa pergunta já veio para mim já em outras situações. Por que nós não conseguimos reduzir mais, já que eu gastei muito dinheiro implantando, né? Mas, você contratou médico, enfermeiro, então você acabou contratando pessoas, acabou onerando uma folha de pagamento, acabou investindo um valor muito alto, mas agregou muito pouco. Não é verdade. Eu agreguei bastante porque quando eu deixo o colaborador, deixo ele não faltar o trabalho, eu dou essa resistibilidade lá dentro, eu agrego um valor, né, e com isso eu diminuo o absenteísmo. Mas por que então você não deixou de ter então um aumento no plano de saúde? Porque aquele básico eu dou dentro do ambulatório médico, mas aquela parte da especialidade que você precisa, um dermatologista, um nefrologista, um cardiologista, um ortopedista, eu não tenho isso dentro. Então eu acabo consumindo o plano de saúde. A subespecialidade é muito cara. Todas elas são muito caras em qualquer região do Brasil, ela é muito cara. Então, isso acaba eu tendo um consumo muito alto do plano de saúde e as pessoas acabam consumindo mais o plano de saúde. Um outro, por exemplo, a esposa do colaborador que está gestante. Acabo usando ali o obstetra, né? Então, acaba gerando um plano. O pediatra, eu não tenho, né? Então, acaba também gerando, né, o custo do plano de saúde. Então, por isso que eu não consegui reduzir muito. Mas o que eu queria cuidar era muito da saúde do colaborador, que era o meu foco principal, cuidar da saúde do trabalhador, eu consegui com a atenção primária. Obrigada, Altemir Ferro Correia, que é diretor de saúde ocupacional da Marfrig. Obrigada por ter dividido suas experiências. Se você quiser deixar uma última mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, obrigado pela participação. É sempre bom falar um pouquinho do que a gente faz, né? A gente faz com bastante amor o que a gente faz. Eu me orgulho bastante, né, em falar sobre medicina, saúde ocupacional, pandemia, os casos de sucesso que a gente colocou, que são vários dentro da Marfrig, a gente acaba não tendo tempo para falar, mas é super bacana a gente falar sobre a gestão. A gestão corporativa é uma coisa que desafiadora. No dia a dia, às vezes eu falo, né, eu tenho uma agenda programada, quando chega no meio da minha agenda, o CEO me chama, um outro diretor me chama, aconteceu uma situação, né, diferente, então você não está programado. E ao mesmo tempo você não está programado, mas você tem que estar preparado para todas as coisas que ocorrem durante o dia. Então, assim, eu fico muito satisfeito em falar sobre isso. É muito bacana falar sobre saúde ocupacional dentro de uma multinacional. É muito bacana a gente compartilhar esse conhecimento que a gente tem, essas estratégias de negócios diferentes, que cada um tem uma estratégia peculiar da sua empresa, né? A gente, quando se reúne entre outros diretores, né, e outros médicos, a gente fala da peculiaridade de cada uma das empresas, e isso é muito bacana, e é sempre bom falar sobre isso, falar sobre o que é que a gente traz de melhor para os nossos colaboradores. E afinal de tudo, né, o que a gente quer é deixar saúde e bem-estar, saber que quem vem trabalhar vai voltar para casa de novo, voltar para sua família com saúde.
Isso é muito bacana. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas. E agradeço imensamente ao professor Ogata. Né? Sim, professor Ogata que trouxe todas essas informações para a gente, que trouxe você aqui. Que é o precursor, né, de tudo isso. A gente se inspira muito no professor, né? É uma pessoa estudiosa, né, e traz muito esses cases aí de sucesso e está sempre compartilhando. Então a gente aprende com a simplicidade dele também e com o conhecimento dele. Às vezes eu brinco, eu queria ter 10% só do conhecimento que o Ogata tem, né? Digo a mesma coisa. Reforço o que você disse. Obrigado, Ogata, aqui formalmente. Olha, o Cuidado que Gera Valor é um podcast e videocast quinzenal promovido pelo SESI. Você também pode assinar ou pode procurar o informativo quinzenal do SESI aqui embaixo na descrição, tá bom? 15 dias a gente volta, você pode ouvir a gente de qualquer lugar que você estiver ou acessar o nosso videocast. Obrigada, Altemir, e até logo. Tchau!